Muito bem, meus queridos, graças a Deus, estamos aí chegando mais um final de semana. Agradecemos a você que nos acompanhou desde segunda até hoje, ou você, quem sabe, está nos ouvindo pela primeira vez. Seja bem-vindo. Agindo Deus, quem impedirá, aqui pela Sara Brasil de Curitiba, FM 107.5, é de segunda a sexta, né? Das 7h30 às 8 da manhã. Estamos aqui levando fé, esperança e abençoando a família querida. E esperamos que você tenha sido muito abençoado com as ministrações desta semana. E como hoje é o último programa aqui da semana na emissora, eu quero convidar você a nos seguir no Instagram. Nós temos várias ali rede social, né? Então no Instagram. Por quê? Porque no Instagram, geralmente aos sábados, às 9h15 da noite, nós temos realizado uma live pelo Instagram. Então, se você segue aí, se você tem essa rede social Instagram, o nosso é Agindo Deus Quem Impedirá. Lá no Instagram, segue lá e aos sábados, geralmente às 9h15 da noite, eu entro com uma live de quase 1 hora, oro pelas pessoas, interajo ali, conforme a pessoa está nos assistindo ali ao vivo, é bem gostoso, está sendo uma bênção e a nossa intenção nesse sábado agora é fazer mais uma live. Se você puder assistir ao vivo é melhor, se não der, mas siga a gente lá, daí dá para você assistir também, a gente sempre deixa ali informações ali importantes para abençoar você, a gente deixa a gravação ali, o vídeo, né? Então que Deus te abençoe e muito obrigado por você estar com a gente nesse dia especial. O nosso WhatsApp, para você que quer entrar em contato pelo WhatsApp, 99615-5162, 99615-5162, código de área 41. Tudo bem, pastor Eva, animada? Graças a Deus, agradecemos aí a audiência da semana, a participação de todos, testemunhos, pessoal entrando em contato, agradecendo aí a palavra rema que tem sido bênção na vida de cada um. E você pode ser aquele que vai propagar o evangelho da luz, da paz, da bênção, dos livramentos para muitas pessoas. Você pode aí divulgar essas programações diárias da semana para os seus colegas de trabalho, aquela pessoa que você está discipulando, evangelizando, e você sabe que ela precisa de Deus, precisa de uma oração. Indique aí a nossa programação e seja mais e mais abençoado. E a bênção é grande para esse dia também. Deus abençoe todos nós e vamos, que a bênção é grande. Tem mais bênção chegando aí para nós nesse dia, a palavra da fé e também a oração dos milagres desse dia, pastor Edson. Com certeza, pastor, a gente tem ministrado a palavra de Deus, tem orado pelas pessoas e isso nos inspira. Até a gente falou sobre isso aqui essa semana. E aliás, se você não pôde ouvir os ensinamentos dessa semana aqui no rádio, nós temos também nossos podcasts, né, que vão para as plataformas digitais. Uma delas é o Anchor e também Spotify. Tá tudo lá, Agindo Deus Quem Impedirá. Se você quer procurar certinho, entra no nosso site, ali do site você consegue localizar tudo isso aí, tá bom? Vale a pena você ouvir as ministrações dessa semana. Nosso site é agindodeusquemimpedirá.com.br. Gente querida, vamos então para a palavra do dia, crendo que Deus está agindo, que Deus está operando maravilhas. No final queremos orar, queremos pedir a Deus, queremos agradecer, enfim, né? E para hoje, gente, nós separamos o seguinte, um tema interessante. Você tem estabelecido prioridades na sua vida? Como que está a sua agenda diária, a sua agenda semanal, mensal e, por que não dizer, até o seu planejamento anual? Por que não? Não é verdade? Mas a ênfase é a palavra no plural, prioridades. Como que está? Você tem tido prioridades? Ou você está levando a vida de qualquer jeito? Ou você está meio descontrolado em algumas coisas? Eu separei alguns textos aqui, um deles, olha que interessante o que diz Provérbios 27, o verso 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos. É interessante esse provérbio aqui de Salomão, né? Você veja bem, procura conhecer o estado de suas ovelhas. Aqui está falando o quê? Ovelhas
certamente, de um pastor de ovelhas, de um rebanho. Pode ser aplicado até mesmo no contexto eclesiástico, por que não? Não é? De um líder espiritual, que ele tem que observar como é que está a ovelha, não é verdade? Um bom pastor, trazendo para a parte humana, um pastor, né? Uma pastora, um líder espiritual, que lidera um grupo de pessoas. Claro que se ele tem um grupo menor, é uma realidade. Se for muito grande, evidentemente ele vai ter outros líderes, outros apoiadores, vai ter uma equipe forte e assim por diante. Mas a ênfase é o seguinte, né? A ênfase é o seguinte, ele diz assim, põe o teu coração sobre o teu rebanho. Ou seja, isso aqui a gente pode entender o seguinte, trazendo para a tua realidade, o teu dia a dia, o teu emprego, o teu trabalho, o teu salário, a tua fonte de renda. Se você não lutar por aquilo, não vai ser outro que vai lutar por você. Pense nisso. Ou seja, cada pessoa tem que analisar a sua vida, né? Cada um tem que ver qual é a área que você atua. A gente tem falado muito sobre isso esses dias aqui. Mas esse texto me chamou a atenção por uma questão de prioridade. Talvez tem gente que não está tendo êxito em nada porque não está colocando a ordem em questão da prioridade. Por exemplo, a questão de Jesus aqui. A gente percebe que, de muitas maneiras, né, toda a vida, a gente vê nos evangelhos, né, toda a vida e todo o ministério de Jesus, ele girou aqui em torno de estabelecer prioridades e a sua firmeza em não se desviar delas, né? Uma delas aqui é interessante, esse texto aqui, ó, quando Jesus disse, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Ou seja, Jesus referiu-se aqui à necessidade de não sermos desviados da meta real e mais importante. Ou seja, mesmo em situações de emergência, nós não podemos perder a nossa atenção. Você vê hoje, como eu tenho falado repetidas vezes aqui, né? Você que tem prestado atenção, da mudança que houve de março do ano passado para cá. Então, não é porque houve uma ruptura, uma mudança em todas as áreas, você não pode perder as suas prioridades. Essa é a verdade, né? Por exemplo, um outro texto famoso aqui de Jesus, que ele diz justamente, por exemplo, aqui em Mateus 6,33, isso é bem famoso. Ele diz o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, ou seja, o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então ele estava dizendo o quê? Prioridade. Prioridade. Coloque em primeiro que Deus. Quando eu coloco Deus como prioridade, essa conexão espiritual que eu tenho com Deus, ele vai me dar direcionamento. Aí as outras áreas da minha vida, eu serei bem sucedido. Eu estou priorizando primeiro Deus. Então Deus tem que ter o primeiro lugar. Jesus tem que ser o número 1 da minha vida. Não é assim? Então isso chama o quê? Prioridade. Isso se aplica tanto no âmbito espiritual, né? Para você que deseja caminhar com Deus, comunhão com o Espírito Santo, uma vida cristã saudável. Então prioridade é fundamental. Então, Jesus foi brilhante aqui, nessa sua mensagem aqui, sobre a prioridade de dizer, ó, primeiro lugar, Deus, o reino de Deus, né? E a sua justiça. Então ele colocou ordem. Então, às vezes, queridos, em nossa vida, tanto espiritual, financeira, material, casamento, né? Podemos aplicar isso aqui em todas as áreas. Eu gosto, quando eu ministro algo, eu busco, como a gente está falando aqui no rádio, pela internet, então são ouvintes os mais diversos. Então se você é casado, de repente o teu casamento não está legal, porque você não está priorizando a tua esposa. Você não está priorizando o teu marido em alguma área ali conjugal. Pode estar acontecendo, tem que ver. Talvez não está priorizando porque está faltando sabedoria, sei lá, talvez a esposa, talvez ela não está bem de saúde, talvez ela não está legal, e o maridão está percebendo, mas está percebendo assim e não está notando muito. Gente, eu falo isso aqui com propriedade, mas estou aprendendo, né? Eu não estou aqui passando uma imagem de um marido perfeito. A gente está se aperfeiçoando a cada dia, né? Um casamento perfeito. Mas Deus tem nos abençoado, graças a Deus. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, a Eva, né? A pastora Eva, eu, Edson e Eva, somos casados aí há mais de 31 anos de casamento, né? Então a gente tem aprendido, né? Você vê aqui a gente aqui todo dia aqui no rádio. Então Deus tem nos dado graça, Deus tem nos abençoado, mas um ajuda o outro, não é? E aquilo que a gente faz junto aqui, porque Deus nos chamou até nisso. No dia do nosso casamento, Deus falou conosco que Ele tinha um plano para nós. Eu trabalhava numa empresa, a minha esposa trabalhava inclusive num banco estatal na época,
E quando a gente casou, Deus falou, eu tenho um plano para vocês. E dali a alguns anos, com preparo, que é o que a gente falou essa semana, Deus nos chamou, nos comissionou para o santo ministério de levar a palavra de Deus. Então ele já foi nos preparando. Então o nosso casamento, eu tenho que melhorar. Eu tenho esse reconhecimento que eu preciso melhorar. Eu tenho que melhorar. De vez em quando a pastora fala para mim, puxa, olha como você melhorou nisso, né? Às vezes tem a área que a gente tem que melhorar mais. É recíproco. Então a gente tem que essa humildade. Então, às vezes, casamento não está indo bem. Por quê? Porque o marido, a esposa ou o cônjuge, né, ou ambos, não estão priorizando o que tem que ter prioridade. Né? Por exemplo, num casal, né, o diálogo saudável, a vida sexual. Né? O propósito aqui nessa manhã não é falar da palestra para casais, o ensinamento, mas são dicas que pode ser. Talvez ser solteiro é outra realidade, então veja a tua prioridade. Quem sabe nos estudos, agora que a maioria sempre estudando online, já está um ano assim, mesmo que volte um presencial, mas é tudo assim, ainda é parcial a coisa, não é verdade? Então, de repente, você não está colocando em prioridade. Né? Eu imagino assim, às vezes na internet, né, quando você quer pesquisar alguma coisa na internet, se você quer pesquisar um assunto, você digita lá o assunto e vai vir para você. Mas às vezes tem aquelas distrações da internet ali que se você sair do foco, né, da prioridade da tua pesquisa, você acaba desviando. É uma dica também, pastor Eva. Isso é interessante esse assunto, porque todos nós, ninguém é perfeito. Né? Então a gente às vezes em alguma área não está legal. Às vezes nas finanças, a área financeira também, né? Às vezes não está legal, talvez não está priorizando alguma coisa. Né? Por exemplo, se a pessoa está com dívida, né? E o ganho dela está dando só para manter a casa, mas tem uma dívida que ficou. Então, para resolver isso, você vai ter que fazer o quê? Chamar o teu credor, para quem você deve, né? Negociar, conversar, vamos orar para que isso Deus te abençoe e tudo, mas tem a atitude humana que a gente tem que fazer. Né? Aí, de repente, a pessoa deve, vamos fazer algo, uma hipótese aqui, né? A pessoa deve ali, por exemplo, R$2.000 de dívida e ela ganha 1.000. E esse 1.000 já está tudo comprometido com os compromissos mensais. E ela precisa pagar aquela de 2.000, porque está tendo juro, a coisa está crescendo e tal. Né? Então, aí de repente o que acontece? Chega ali naquele mês, ela vai olhar e vai dizer, puxa vida, esse mês ele é um empregado, ele é registrado, e ele tem direito de receber, por exemplo, né? Um abono do PIS, né? O PIS-PASEP. Puxa, ele vai ganhar, esse mês ganhei. Vamos supor, o salário mínimo 1.100, por exemplo. Então ele vai ganhar lá 1.100. Aí, em vez dele pegar aquele 1.100, e negociar a dívida, o que ele faz? Ele não paga a dívida e pega os R$1.100 e vai comprar um bem, talvez, que ele pode esperar. Então, isso talvez faltou prioridade, faltou organização. Quer dizer, cada um faz o que bem entende. Eu só estou dando um exemplo sobre questões financeiras, sobre prioridade. Então, se eu estou com uma dívida, a prioridade é o quê? Eu tenho que pagar essa dívida. Ah, pastor, eu não tenho condição. Mas aí é outra história. Aí você tem que... A gente vai buscar os meios para sair dessa situação. Estou dando uma dica aqui, porque às vezes Deus está te dando uma oportunidade de sair desse negócio, mas a pessoa pega um dinheiro extra, em vez de botar ordem na casa, não. Ele gasta com outras coisas. Não para pensar. Não, então, é muito importante você ter prioridade. Então, veja bem. Eu estava observando aqui, eu estava lendo uma revista a Forbes, né, falando sobre homens de negócio, e muitos ali escreveram uma certa matéria, escreveram assim, nosso problema é que perdemos o foco. Um outro empresário disse assim, nós precisamos nos lembrar das razões por que, em primeira instância, estamos nesse negócio. E o outro disse assim, vamos dar meia volta em nossa companhia, voltando-nos aos pontos básicos. Ou ainda outro diz assim, nós precisávamos reordenar nossas prioridades. Então era uma reunião entre empresários e surgiu aqui, cada um teve a sua colocação. Em outras palavras, mesmo os profissionais da indústria, do comércio, eles têm tido problemas com as prioridades. Então é importante você redefini-las, reorganizá-las. Aplique esta dica nesta manhã, nesse dia. Aproveite aí, se você está me ouvindo nesse final de semana agora, aproveite o final de semana e recapitule tudo que eu ministrei, que eu e minha esposa ministramos aqui no rádio. Dê uma recapitulada, você vai ver que parece um quebra-cabeça, né? Que está se montando algo aqui para você ver como que está a sua prioridade. Por exemplo, você tem falado com Deus diariamente? Você tem lido as Escrituras? Na minha opinião, isso é uma prioridade para um cristão razoável, né? Ler as Escrituras, conversar com Deus e outras coisas mais. Então, aplique esse ensinamento desse último programa dessa semana aqui, a rever
as suas prioridades. Outra coisa importante aqui que eu quero ressaltar é o seguinte: como sempre, Jesus é aquele que tem as ideias certas para a nossa vida pessoal e também para os negócios. Exatamente. Qual que é a boa notícia, né? E a boa notícia é que suas prioridades para a nossa vida não são incompatíveis com as prioridades de nosso negócio, ou seja, a empresa. Se você tem uma empresa, o que é que você deseja na empresa? Ter lucro, obviamente, é ou não é? Você quer ter novas experiências? Então estabeleça prioridades, não se esqueça dela nunca se esqueça de estabelecer prioridades. E eu quero deixar ao final aqui as considerações finais com a pastora Eva, e logo em seguida ela já entra orando por vocês, e que Deus ilumine a todos nós, para que se em alguma área da vida nós perdemos o foco, a gente venha consertar a partir de hoje, em nome de Jesus. Sim, ó Deus, nós cremos que o Senhor pode alinhar os nossos propósitos com a Tua vontade. É a oração do Pai Nosso: seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Que a vontade de Deus venha prevalecer diante de tudo isso que nós ouvimos, e cada um está anotando para ter ordem, para ter uma organização, mudança de hábitos nos seus relacionamentos, na sua empresa, nos seus compromissos, nas suas contas a pagar, contas a receber, essa pessoa que está construindo, essa pessoa que está vendendo, que está comprando. Nós colocamos todos esses propósitos, projetos financeiros nas suas mãos, e cremos que o Senhor sabe o que é prioridade, o que é urgente nesta vida, nesta casa, nesta família, e nós damos uma ordem no mundo espiritual, um decreto agora: todo espírito de miséria não tem poder, todo espírito de falência, de fracasso, que tenta oprimir, tenta desanimar, tenta impedir o crescimento, o avanço desse ouvinte, deste casal, desta família. Nós declaramos a bênção do Pai, a bênção do Filho, a bênção do Espírito Santo, e essa pessoa que está endividada, que vai negociar as suas dívidas, que vai ter um autocontrole, que vai ter um domínio próprio diante dessas situações, que haja uma bênção extra, que haja um milagre extra vindo em direção dessa pessoa que está conectada diretamente com o Deus dos milagres, porque o Senhor é aquele que multiplicou os pães e os peixes, o Senhor é aquele que tirou a moeda da boca do peixe, e o Senhor é aquele que proveu o impossível, o improvável, para abençoar aquele que é justo, honesto e que tem prazer em pôr a sua vida em ordem. Nós te pedimos e já te agradecemos por esse ouvinte, que a partir de hoje um milagre, algo novo e diferente vai acontecer na vida dessa pessoa. Eu creio e já te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sim, ó Pai, eu te agradeço também, nós agradecemos por mais uma manhã de vida, por mais uma manhã de fé. Obrigado, Senhor, pela nossa família, nossos filhos. Obrigado pelo nosso genro. Obrigado por termos uma família, e obrigado pela família do ouvinte que está fazendo a sua campanha de fé conosco durante essa semana. Muito obrigado. Cremos, Pai, que o povo foi abençoado. Cremos que o Senhor está liberando unção, provisão, e através dos ensinos aqui nessas manhãs, cremos que tem ajudado muita gente a ter um norte, uma direção, ó Pai. Então abençoa os casais, abençoa os empresários, trabalhadores, empreendedores, abençoa aquele que tem o seu próprio negócio, como aquele que é autônomo, profissional liberal, aquele que vai começar por esses dias o seu próprio negócio. Dê sabedoria, graça, e que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja sobre todos. Abençoa também a vida financeira, econômica, e todos aqueles que nos apoiam, orando pela gente, como também contribuindo com a sua oferta missionária para manter esse projeto aqui nesta emissora. Abençoa, prospera, multiplica, e tenham todos um dia de excelência e um excelente final de semana, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus queridos e amados, que vocês tenham de fato um excelente final de semana. Lembrando, amanhã é sábado e pretendemos às 9h15 da noite, no nosso Instagram, do Agindo Deus Quem Impedirá, realizar uma live. Se for possível ouvir, assistir ao vivo, participe com a gente, segue a gente no Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram. Obrigado, pastora Eva. Obrigada a você, obrigada a vocês que estão sintonizados. Aquele abraço, ótimo final de semana. Deus abençoe todos nós. Tchau, tchau, e até a próxima programação.